seu direito. Agora, 3h15, o prefeito de São Bernardo do Campo foi afastado do cargo porque é alvo de uma operação da Polícia Federal. É o Marcelo Lima, do Podemos, que terá que, inclusive, usar tornozeleira eletrônica. Ele é investigado por crimes de corrupção e também lavagem de dinheiro, e há suspeita, inclusive, que ele tenha ligação aí com uma organização criminosa que atua na região do São Bernardo do Campo. Investigação aí começou em julho, então, inclusive, a polícia encontrou cerca de 14 milhões de reais com um funcionário público que seria ligado ao prefeito de São Bernardo do Campo, agora então investigado pela Polícia Federal, utilizando tornozeleira eletrônica, e por isso também afastado do cargo. A gente vai entender melhor por que chefes do Executivo podem ser afastados aí do cargo. A gente conversa agora com o doutor Marcelo Pellegrini, nosso colunista aqui de todas as sextas-feiras, ele que é especialista em direito público e eleitoral, participa ao vivo conosco. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Olá, Tayla, muito boa tarde a você e aos nossos ouvintes. Bom, doutor, pegando como exemplo aí esse caso do prefeito de São Bernardo do Campo, já afastado, né, de forma imediata do cargo após essa investigação, isso acontece mesmo nesses casos quando há uma investigação como essa, né, envolvendo aí crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, esse afastamento ele já pode acontecer de forma imediata? Então vamos lá, Tayla, a primeira coisa para o nosso ouvinte entender a nossa conversa de hoje é que o afastamento é uma exceção e não a regra. E para que haja um afastamento, a investigação, as provas, né, o material que foi amealhado tem que ser muito robusto, muito forte. E o afastamento, ele pode se dar por 3 hipóteses, de maneira geral. 4, diria eu, acrescentando uma. Se for aí uma investigação preparatória de uma ação penal, pelo Tribunal de Justiça do Estado. Se for por uma ação de improbidade administrativa, pelo juiz local, me parece aí ser o caso, talvez. Se for pela Câmara Municipal, no processo de comissão processante, que é o impeachment, por crime de responsabilidade ou infração político-administrativa. Essa última espécie é conflitante na jurisprudência, se justifica ou não o afastamento. E também por questões eleitorais, de cassação de votos, abuso dos poderes, que a gente já teve a oportunidade de conversar aqui na coluna algumas vezes. Fora isso, são hipóteses absolutamente excepcionais. Doutor, mas não necessariamente precisa já existir uma condenação criminal que aí nesse caso já resultaria na perda do cargo, né? Mas não necessariamente precisa haver essa condenação para que um chefe do executivo seja afastado. O julgamento final de uma ação penal, de uma ação de improbidade, de uma ação eleitoral, é uma consequência, né? Um efeito secundário da sentença condenatória, sempre o afastamento e a suspensão de direitos políticos. Por isso que, excepcionalmente, ele pode ocorrer quando do início da perseguição penal, que foi o caso concreto. Imagino eu que a prova lá amealhada deve ser muito robusta, a investigação deve ser muito forte, a ponto, né, de justificar uma medida tão excepcional do ponto de vista não só do direito eleitoral, mas do direito como um todo, né? Afastar alguém do exercício regular de um direito, seja ele de qualquer natureza, né? Qualquer natureza que for, é sempre uma medida limitada, excepcional, e que demanda a presença de requisitos muito robustos e sempre complementares. Nesse caso, doutor, tem medidas cautelares aí expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, envolvendo o caso aí do prefeito de São Bernardo do Campo, agora afastado, mas se esse afastamento, por exemplo, fosse ocorrer aí por meio da Câmara Municipal, se houvesse um pedido de cassação, né, do prefeito, qual que seria o trâmite, como acontece nesses casos? Nesse caso, por ser ordem do tribunal, foi uma investigação de cunho criminal, porque na ação penal os prefeitos têm o foro lá de jurisdição direto no Tribunal de Justiça, e é uma medida intentada por um membro do órgão especial, né, da Corte Bandeirante. Na questão do impeachment, da comissão processante, qualquer cidadão pode apresentar à Câmara, partidos políticos, a mesa da Câmara, os próprios vereadores. E aí há uma divergência nos entendimentos. Para a maioria dos precedentes da jurisprudência, quando você tiver imputado um crime de responsabilidade, né, que é um dos elementos que justifica o impeachment, pode haver, se a Câmara assim entender, quando do recebimento da denúncia, o afastamento. Já se a imputação for um crime de infração política administrativa, há uma divergência de
ser ou não ser possível o afastamento pela Câmara. E aí, doutora, a gente está falando de casos que envolvem prefeitos, né? Quando são casos envolvendo governadores, por exemplo, aí esse processo é um pouquinho diferente, como é que funciona? O racional é o mesmo, o que muda é o tribunal. Quando a gente fala Certo. em chefe do executivo prefeito, estamos falando do Tribunal de Justiça dos Estados. Quando a gente fala de governadores, para fins penais, nós estamos falando do Superior Tribunal de Justiça. Doutor, e aí, em ambos os casos, né, se esse chefe do executivo, seja um prefeito, um governador, ele vai concorrer a outro cargo político, aí esse afastamento ele é imediato? Qual que é a regra nesses casos, por exemplo? É uma boa pergunta, Tayla, mas o afastamento em regra não gera inelegibilidade. Ele pode ter sido afastado de um cargo, né, e disputar uma reeleição ou renunciar àquele cargo para disputar outro mandato de outra área. Né? Não há uma vedação só pelo fato de estar sendo impondo àquela pessoa medidas cautelares, medidas restritivas. Doutor, e quando há, por exemplo, nas câmaras municipais, né, um pedido de abertura aí de uma comissão que possa resultar na cassação do mandato do prefeito, para que isso passe até, né, constitucionalmente pela Câmara, enfim, para que tenha a aprovação das comissões, né? Quais são os motivos que podem, de fato, justificar a abertura aí de uma comissão que resulte em cassação de mandato? A investigação por Câmara Municipal é uma investigação política, né? O Legislativo, excepcionalmente, faz o papel de juízo político-administrativo. Então, você tem que ter não só um fato concreto de uma investigação contra outros elementos políticos. E, neste caso, a Câmara tem uma questão peculiar. Se a pessoa tem contra si um pedido de abertura de CP, a abertura se dá por maioria simples nas câmaras e a cassação só por maioria qualificada, diferentemente dos governadores e do prefeito, que tanto para receber quanto para cassar, a maioria tem que ser qualificada. E a pessoa sobre a qual, né, está se pesando aquela investigação pode assumir o risco de enfrentar a comissão e ser condenada absolvida com os efeitos positivos e negativos, ou renunciar antes do recebimento. Por quê? Porque a inelegibilidade é medida no momento do recebimento. Se a pessoa renuncia, perde objeto àquela investigação. Se a pessoa enfrenta, ela assume o risco do resultado negativo posteriormente. Essa é a diferença para as comissões processantes, para o Legislativo investigar, né, o Executivo, do que o Judiciário. Tem todo um rito próprio, comum. Doutor, em ambos os casos, seja em julgamento político, né, que venha da Câmara Municipal ou do Judiciário, quando há afastamento do cargo, né, do chefe do Executivo, ele pode ser temporário ou definitivo? E qual que é a diferença aí dos dois casos, né? Olha, o afastamento, até por uma definição lógica, ele é temporário, né? A definitividade só com uma condenação, uma sentença e transitada em julgado para a área criminal ou com efeitos no segundo grau para a área civil e a área eleitoral. Então, é um afastamento cautelar, preliminar. A pessoa, né, contra a qual pesa aquele afastamento tem o direito de fazer os recursos próprios, tanto lá no Tribunal de Justiça quanto nos tribunais superiores em Brasília, para ver se esse afastamento cautelar, preventivo e temporário vai ou não vai ser mantido. Doutor, no caso do Marcelo Lima, né, que é o prefeito aí de São Bernardo do Campo, agora afastado, investigado, já tem indícios fortes, né, por isso esse afastamento aí imediato de pedidos de propina para contratos aí públicos, né, em áreas de obras, saúde, manutenção, entre outras irregularidades. Mas quando a gente fala da improbidade administrativa, né, que é motivo para afastamento e perda de mandato do executivo, isso abrange quais tipos de situação? São situações diferentes, né? No afastamento cautelar criminal, como foi submetido o atual prefeito de São Bernardo, foi num preparatório de uma ação penal, em que já houve uma investigação e há uma decisão do órgão especial. Nas ações de improbidade, quem acusa é o Ministério Público local e quem julga é o juiz local. Então também há uma divergência também na doutrina da jurisprudência se cabe um afastamento pela ação de improbidade. O leading case do país é, inclusive, lá nos anos 90, do prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Naquela oportunidade foi entendido que podia, depois voltou atrás que não podia, mas hoje o que prevalece é, sim, em casos de robustas provas, em casos de uma investigação lícita
e muito aprofundada, em tese também é possível. Como um afastamento criminal, não tem necessidade de você postular o afastamento preliminar de uma ação de improbidade. As questões criminais estão muito mais ligadas ao direito de liberdade do cidadão, né? As questões de improbidade estão mais ligadas à questão de dano ao erário de enriquecimento ilícito. Eu acho que essa divisão ela não é precisa do ponto de vista jurídico, mas facilita a compreensão do nosso ouvinte. Sim, doutor, uma vez que há uma decisão que aí venha do judiciário, né, que leve aí à perda do mandato ou mesmo ao afastamento, né, há possibilidade de recorrer dessa decisão? Ela é definitiva? Como é que funciona? Sempre. A nossa Constituição garante lá, em salvo algumas exceções de processos que começam no Supremo, é até uma discussão acadêmica muito interessante, mas a regra geral é sempre do duplo grau. Você sempre ser julgado por duas instâncias. É assim que o Brasil assinou diversos tratados internacionais, é assim que vige o sistema jurídico mundial, seja ele do sistema de civil law, de common law, e todo cidadão, chefe do executivo, agente público, cidadão comum, tem o direito sempre de um segundo julgamento, salvo pequenas exceções. Agora, doutor, quando há um afastamento, por exemplo, de um chefe do executivo, quem assumiria de forma automática seria o vice. Agora, se o vice ele tiver envolvimento também nos motivos que levaram a esse afastamento, como é que é o processo nesses casos? Aí assume o presidente da Câmara e abre uma discussão se há ou não há uma sucessão oficial. Neste caso concreto, o afastamento foi, se eu não me engano, pelo que eu li na imprensa, porque não conheço os autos, não posso opinar, né? Afastou-se o prefeito e o presidente da Câmara. Então, quem está no comando da cidade é o vice-prefeito ou a vice-prefeita, no caso. Pois é, se não foi afastado, que foi eleita junto, né? Conjuntamente. Sim, situações excepcionais, né, doutor? Nesse caso é o prefeito e o presidente da Câmara. Agora, vamos supor que está todo mundo envolvido, seja o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, nessa situação excepcional. O que aconteceria, doutor? É uma boa discussão. Aí também nós temos diversas interpretações. Por ser um afastamento preventivo, você não justifica de imediato uma nova eleição. E aí teria que ser feita uma nova eleição para presidente da Câmara, para que esse novo presidente da Câmara possa assumir, ao menos temporariamente. Se houver uma cassação, aí já nós podemos pensar numa vacância do cargo e, portanto, uma eleição suplementar. Mas nesse caso, resolvendo a sua pergunta, em tese, quando se afasta prefeito, vice e presidente da Câmara, há uma nova eleição de presidente da Câmara para a gente escolher um novo prefeito, mesmo que temporário. Que aí já é uma situação bem mais complexa, né, doutor? É verdade, é bem mais complexa. E ela é mais complexa ainda quando ela acontece no último ano de mandato. E quando você exerce outra função, você fica inelegível para aquela função que você exercia anteriormente. E às vezes, há casos, no estado de São Paulo, de juízes acabaram assumindo a prefeitura por 3, 4 meses em períodos eleitorais, em razão desse anacronismo do sistema jurídico, essa vacância no último semestre. Bom, informações aí com o doutor Marcelo Pellegrini, ele que é nosso colunista aqui de toda sexta-feira, especialista em direito público eleitoral, descomplicando pra gente essas questões aí que envolvem o direito público. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações aqui, pela participação. Bom final de semana, até mais. Ou tentando descomplicar, né, Tayla? Um bom final de semana a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor. Um abraço. Agora, 3h28.